Já aqui na molécula do xenônio se ligando com dois flúors, cada flúor puxa a nuvem eletrônica para um lado oposto. Então, no caso agora, a gente gerou uma molécula que é apolar. Então, essa molécula aqui, vou colocar uma confusão aqui, tanto faz, né? Essas duas aqui vão ser apolar, né? Ó. Essa molécula aqui, vou deixar no meio das duas aqui, ó. Essa molécula aqui é apolar porque os vetores se anulam. Já a molécula de iodo também é apolar, só que pela ausência de vetor, porque é iodo ligado com iodo. Então são duas moléculas apolares por, por circunstâncias diferentes, né? Aqui são vetores que se anulam e aqui não tem vetor nenhum, tá? E aqui de novo, outra molécula que gera uma pequena dúvida pelo seguinte, ó, mesmo aqui vai ficar tipo isso aqui, ó, tá? São vetores que se anulam, só que um vetor é feito pelo flúor, tá? Que é o de cima aqui, e o outro vetor pelo iodo, que é um pouco menos eletronegativo que o flúor, tá? Então, teoricamente, essa molécula ela vai se enquadrar nessas possibilidades que a gente botou aqui, ó. Essa molécula aqui a gente pode dizer que ela é apolar, mas a gente também pode dizer que ela é levemente polar, entenderam? Peraí. Vou botar mais longinho aqui. Eu estou fazendo esse negócio aqui, não, tá até meio, vai ficar meio estranho no material, né? Mas vocês estão me entendendo, né? Aqui a aula é só para nós aqui, não vou escrever um livro desse jeito aqui. Mas não existe a molécula assim, essa molécula é apolar, polar, entendeu? Eu estou só querendo explicar para vocês isso. Se eu quisesse escolher, eu tiraria, eu deixaria só que essa molécula aqui é apolar. Mas eu reconheço que ela tem uma leve polarização por causa desse flúor aqui. E a mesma coisa aqui. Na prática, essa molécula aqui é praticamente apolar. Mas eu até reconheço que um pouco dessa molécula aqui vai ser levemente polarizado para o lado do flúor, porque o flúor é mais eletronegativo que o iodo. Então, vou dar um exemplo assim para vocês. Ó, se a gente fosse medir, por exemplo, se tu fosse medir a polaridade dessa molécula daqui, essa aqui daria zerado. A polaridade dela é zerada. E essa aqui já ia dar um valor baixinho, entenderam? Então, se dá um valor baixinho, é porque ela é polar, entenderam? Mas na prática, é quase como se fosse apolar. Mas é polar. Então, digamos que é um polar bem fraquinho, né? Entenderam? A intensidade da polaridade. E seguindo aqui a explicação, para a gente terminar essa parte aqui, né? A gente vem para essas geometrias aqui, ó, aqui do lado, ó, o SF6. É muito parecido com isso, ó, um átomo central, só que ligado com 6 átomos. Os 6 átomos são átomos de flúor, todos vão puxar a nuvem eletrônica para o lado deles, e a gente vai ter a situação de apolar. Então essa molécula aqui é apolar. Só que se eu pensar a molécula tipo essa daqui, e eu trocasse um átomo de flúor e colocasse um átomo que fosse menos eletronegativo que o enxofre, isso que eu tentei simbolizar aqui, eu copiei lá do Atkins mesmo, uma molécula que estava desse jeito aqui, ele nem disse qual molécula era, então aqui eu também nem estou dizendo. Mas a lógica seria que esse átomo aqui seria menos eletronegativo que esse central aqui. Então aqui teríamos vetores puxando para lados opostos, nessa parte equatorial aqui eles se anulam, só que na parte axial tem um vetor puxando para baixo. E se tiver aqui em cima um vetor empurrando para baixo, a gente vai ter essa região da molécula, a parte de baixo da molécula, mais rica em elétron que a parte de cima. Então essa molécula aqui seria polar. Então, eu posso dizer que essa molécula aqui seria polar. Aqui embaixo, no quadrado planar do IF5, cada átomo de flúor puxa a nuvem eletrônica para o seu lado, de modo que a parte de cima da molécula aqui vai ficar rica em elétron e a parte de baixo vai ficar pobre. Então aqui de novo temos uma situação em que a molécula é polar. E já aqui no XF4, os flúores são mais eletronegativos que o xenônio, só que eles vão puxar e vão fazer vetores num sentido plano. E cada, por exemplo, assim, ó, esse vetor anula esse e esse aqui anula esse. Então aqui a gente já vai mudar. A gente vai voltar para a situação de polaridade apolar. Entenderam? E é isso. Na natureza, a gente estudando as moléculas, a gente vai descobrir que as moléculas
são formadas por átomos, têm formatos distintos, esses formatos têm nome, que são esses que a gente aprendeu, linear, angular, tetraédrico. E depois que a gente estuda isso, a gente bota em conhecimento o nosso conhecimento sobre eletronegatividade, ou seja, o quanto um átomo atrai a nuvem eletrônica, porque essa nuvem eletrônica é um compartilhamento de elétrons, né? É da ligação covalente que aconteceu ali. E o somatório de atração de nuvem eletrônica entre os átomos, né? Esse somatório pode acabar polarizando a molécula ou não. Quando a gente diz polarizar, quer dizer que um lado da molécula é mais rico em elétron e o outro lado da molécula é mais pobre em elétron. Tá? E aí então vai acabar que as moléculas acabam sendo uma coisa ou outra. Ou as moléculas são apolares ou as moléculas são polares. Certo? Antes de encerrar o vídeo aqui, não me lembro, tá aqui, bem isso que eu queria mostrar. Aqui no Atkins, lembrem que o Atkins não, lembrem que eu uso a regrinha antiga. Eu gosto de fazer a flechinha apontando para o lado onde o átomo puxa a nuvem eletrônica. Sempre o meu vetor aponta para o lado do átomo mais eletronegativo, que é a convenção mais antiga dos químicos. E o Atkins usa a convenção mais nova, que é fazer a flecha apontar para o lado onde é mais pobre em elétron. Mas eu não uso essa regra. Nunca vejo, só no Atkins que eu vejo, quase todo mundo usa outra regra. Então, mas aqui no Atkins está explicado desse jeito, né? Então, se tu olhar a minha explicação, tu vê que parece que está invertida com a do Atkins aqui nas flechinhas, né? O Atkins bota a flechinha invertida. Ó, tipo aqui, esse aqui é o gás carbônico, aí eu desenho botando a flecha puxando para o lado do oxigênio, que é mais eletronegativo. Mas aqui o Atkins fez que nem eu, o oxigênio que é parcialmente negativo. A única diferença do Atkins para mim é que o Atkins gosta de botar a flechinha apontando para o lado mais pobre em elétron. E eu sempre pego a flecha e aponto para o lado mais rico em elétron. O legal do Atkins aqui é que ele conseguiu montar umas moléculas que fazem uma distribuição de calor, digamos assim, ou seja, regiões onde é mais difícil encontrar o elétron fica uma cor mais fria, que é azul. E as regiões onde é mais provável encontrar os elétrons fica uma cor mais quente, que é o vermelho. E tu vê esse degradê do vermelho mudar para o azul. Então é bem isso, por exemplo, assim, como é que é a molécula gás carbônico? As extremidades da molécula é mais fácil, é mais provável encontrar o elétron, porque o átomo é mais eletronegativo. O centro da molécula é menos provável encontrar o elétron, porque o átomo é menos eletronegativo. Só que essa molécula acaba sendo apolar. Por quê? Porque ela não tem um lado dela que é mais rico em elétron. Esse lado aqui é mais rico, só que o lado oposto é. Então, se tem alguém que puxa elétron para cá, o outro puxa para lá. Então, ela não consegue ser polar. Entenderam? Polar é isso. Essa parte da molécula aqui, ela é pobre em elétron. E essa parte de cima aqui é rico em elétron, que é o caso da molécula da água. Né? A água é ligada com dois hidrogênios. Os hidrogênios, a nuvem eletrônica vem para o lado do oxigênio. Né? Na minha explicação, eu boto as flechinhas mirando para cima aqui. Então, o hidrogênio é menos eletronegativo que o oxigênio puxa a nuvem eletrônica, o outro hidrogênio também, o oxigênio puxa a nuvem eletrônica. Então, na parte onde está o oxigênio na molécula de água, naquela parte a molécula é rica em elétron, e naquela parte onde estão os hidrogênios da molécula de água, aquela parte da molécula é pobre em elétron. E isso tu consegue enxergar nessa distribuição de calor aqui, de cores, né? Cor mais azulada é mais fria, então seria menos provável encontrar o elétron aqui, e o mais rico em elétron é a parte onde está o oxigênio na molécula da água, certo? Então encerramos o vídeo aqui.